Youtuber nem a gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Boa tarde, meu nome é Hugo Braga e estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito dos adjetivos e das locuções adjetivas. Esse é um assunto muito tranquilo, faz parte da nossa revisão do segundo ano do ensino médio quanto às categorias morfológicas, as categorias gramaticais. Nós vimos os artigos, os substantivos, agora veremos os adjetivos. Os adjetivos também fazem parte da classe dos nomes, eles se ligam aos substantivos, né? Para dar para esses substantivos uma característica, um estado, uma qualidade. Se eu digo professor cansado, né? Cansado qualifica o professor, demonstra o estado em que ele se encontra. Moça bonita, bonita, né? Dá uma qualidade, uma característica. Armário grande, porta de vidro, enfim. E assim sucessivamente a gente tem aí uma série de atributos, né? Características, estados ou qualidades que são conferidos aos nomes, aos substantivos. Bom, minha mãe é bondosa. Nessa frase simples, você pode perceber, né, que o verbo está aqui no meio. Eu tenho um substantivo, mãe, e bondosa é um adjetivo que qualifica esse substantivo. Concordam comigo? Não há nenhuma questão aqui quanto a isso. A gente tem um pronome pessoal aqui, mas nós vamos deixar os pronomes para a sequência do nosso conteúdo. Mas é preciso prestar atenção que muitas vezes as pessoas confundem os adjetivos com os seus respectivos substantivos abstratos. Por exemplo, nessa minha frase aqui, bondosa é um adjetivo que qualifica a mãe. Dá uma qualidade a ela, não é? A bondade é a mãe das virtudes. Olha, nessa outra frase, a bondade, não é? Eu tenho um artigo antes dela aqui, ó, mas não só por isso, é um substantivo abstrato. Tudo bem? Essa expressão aqui, ó, a mãe das virtudes, é que vai, de alguma forma, qualificar a bondade. A gente vai aprender depois com relação à função sintática, né, dessa expressão, em função da transitividade do verbo. Isso aqui vai ser um predicativo do sujeito. Vai ser assunto para os nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas. Tudo bem? Mas só prestar atenção com relação a isso, né? A diferença que existe aqui, ó, entre o adjetivo e entre o substantivo abstrato. Bom, os adjetivos se classificam da mesma forma que os substantivos, por exemplo, em simples e composto, com relação à quantidade de nomes que o formam. Né? Rapaz brasileiro. Ó. Brasileiro é um adjetivo pátrio aqui, ó, que qualifica o rapaz. Cabelo castanho, da mesma forma. Né? Cabelo é um substantivo, castanho é um adjetivo. O adjetivo pode ser também composto, olha lá, rapaz afro-brasileiro. Eu tenho um adjetivo, outro adjetivo. Esses dois adjetivos formam um único adjetivo composto que qualifica o rapaz. Cabelo castanho escuro. Da mesma forma, né? Escuro qualifica o cabelo e castanho escuro. Não, escuro qualifica castanho, perdão, e escuro, né? Castanho escuro vão qualificar o cabelo. O adjetivo como substantivo pode ser primitivo ou dele derivar um outro. Olha lá, bom, bondoso, belo, belíssimo, magro, magrelo, né? Quando a gente faz um superlativo ou quando a gente usa um termo aí para dar ideia de diminutivo ou aumentativo, né? É normal que isso aconteça, que haja essa modificação entre o adjetivo que é primitivo e aquele que dele deriva. Bom, o que é uma locução adjetiva? Uma locução é tudo aquilo que é formado por mais de duas palavras. A gente pode ter com uso de preposição, né? Ou com outros termos que venham ali a se agregar. Então, são duas ou mais palavras que vão equivaler, né? Que equivalem a um adjetivo. Olha lá, cabelos de anjo, angelicais. Ó, tem uma preposição e um substantivo. Você concorda que de anjo qualificam os cabelos? Não estão dando uma qualidade para esses cabelos? Né? Eu poderia substituir por aqui, por exemplo, angelicais. Condicionador de cabelos, olha, inverti aqui, ó, porque aqui cabelos é um substantivo, ó, para você reparar, para você perceber, né? Mas o substantivo aqui é condicionador. Ora, condicionador de cabelos eu posso substituir por capilar. Então, isso aqui continua sendo um substantivo, isso aqui continua sendo uma preposição, mas os dois juntos não servem para qualificar o condicionador, para dar uma característica a esse substantivo. Portanto, isso aqui vai ser o que a gente chama de locução adjetiva. Todos esses exemplos aqui se tratam de locuções adjetivas. Casa de campo. Da mesma forma, uma preposição, né, e um substantivo. Em todos os casos eu usei a mesma estrutura, né? De mais substantivo, a jogada de mestre. Uma jogada magistral.
Então, essas expressões, né, formadas por pelo menos duas palavras, no caso um termo de ligação mais um substantivo aqui, vão ser equivalentes a adjetivos, elas vão ser chamadas de locuções adjetivas. Tudo bem? O adjetivo ele se flexiona como substantivo em gênero, número e grau. E as regras são basicamente as mesmas daquilo que a gente já viu. Então, o gênero pode ser uniforme. Por exemplo, feliz serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? Homem feliz, mulher feliz. Não há uma variação na palavra em si, né? Ela é uniforme do ponto de vista de variação de gênero. O termo não apresenta essa variação. Posso ter uma variação tradicional, aquela do A, né? Jogador ativo, jogadora ativa, né? Jogador bom, jogadora boa, né? Jogador bom, jogadora má. Por exemplo, só coloquei aqui para você verificar que às vezes existe essa mudança de radical, né? Completa mudança de radical, no caso aqui é a oposição, né? Os antônimos aí, bom, mal, boa, má, né? Só para mostrar que existem duas formas diferentes. Aí, algumas vezes o gênero vai ser, esse adotado vai ser biforme, assim que a gente chama. Por fim, o número do adjetivo varia, né? Com a tradicional regra do acréscimo do S, ou do ES, ou transformando-se em NS, né? Ou acrescentando um S da mesma forma, olha lá, mal, maus, feliz, felizes, ruim, ruins, né? Boa, boas, enfim. O adjetivo, quando ele é originalmente um substantivo, ele é invariável. Por exemplo, a cinza, né? Do carvão. Então eu digo assim, os ternos cinza, olha, tá tudo no plural. Mas eu não digo os ternos cinzas. Não há essa possibilidade aqui. Tudo bem? Porque a cinza originalmente é um substantivo. Olha lá, as motos vinho, ou vinho, não é o substantivo? Então, as motos como se fosse cor de vinho, as paredes musgo, as paredes cor de musgo. Então, toda vez que eu tiver uma expressão como se fosse cor de alguma coisa, não é? Esse adjetivo, que originalmente é um substantivo, ele vai ser invariável quando a gente estiver falando aí da flexão de número. Não vai haver plural, né, marcado aqui. Ó. O plural só vai ser percebido aqui pelos artigos, né, ou pelos substantivos. Então eu pauso para apagar o quadro para a gente falar da regra dos adjetivos compostos, né, o plural dos compostos, ver um pouquinho sobre o grau, né, os graus comparativo e superlativo, e por fim alguns adjetivos pátrios. Continuando então a falar a respeito de mais algumas características dos adjetivos, né? A gente vai falar aqui sobre os adjetivos compostos quando estão no plural. Olha lá, qual é a regra geral que nós temos aqui? O segundo termo do adjetivo composto vai para o plural se ele concordar em gênero com o substantivo. Olha os meus exemplos. Olho verde claro. Então, vou colocar no plural. Olhos verdes claros. Não. Olhos verde, a cor, não é? E claros é o adjetivo que qualifica verdes. Mas eu posso colocar claros no plural? Ó, esse substantivo aqui, ó, o olho, os olhos, né? É um substantivo masculino. Então, olho claro, olhos claros. Dá para colocar no plural? Perfeitamente, né? Então, olhos verde claros. É o plural do nosso adjetivo composto. Olha outro exemplo. Camisa rosa claro. Vamos lá. Então vai ser camisas rosa claros, né, professor? Não, repare bem. Camisa é um substantivo feminino. Não é? A camisa, as camisas. Então, camisa rosa claro. O primeiro termo continua no singular. Camisas rosa claro. Por que eu não coloco S? Ué? Porque se claro, né, qualifica aqui a cor, que por sua vez é a cor da camisa, ele não vai concordar em gênero com o substantivo. Então, camisas rosa claro. Não dá para escrever camisas rosa claras, né? Porque a gente não diz rosa clara, rosa claras. Não, rosa claro. Claro ou escuro, não é? É o tom da cor. Tudo bem? Compreendido aqui? Com relação aos graus, a gente pode ter o grau que a gente chama de comparativo ou o grau superlativo. O comparativo é de igualdade, superioridade ou inferioridade, não é? E o superlativo é aquele que a gente destaca, geralmente como o mais ou a mais. Enfim, vejamos aqui. Então, tão quanto ou tanto quanto a gente usa para comparar, né? E impede igualdade. Olha lá. Sou tão alto quanto você. Alto é um adjetivo, certo?
alto, baixo, por exemplo, né? O sujeito oculto está aqui, ó, eu alto, ó. Sou tão alto quanto você é. Então é como se eu estivesse usando esse adjetivo para comparar em pé de igualdade dois seres, o eu e o você, aqui na minha frase, né? Então, o tão quanto fazem esse papel do comparativo de igualdade. Olha lá, ela é menos habilidosa do que eu. Ó. Habilidosa qualifica ela. É também um adjetivo. Ela é menos do que, não é? De inferioridade. Se fosse mais do que de superioridade. Então, ela é menos habilidosa do que eu sou. A gente vê isso depois mais detidamente quando a gente estuda o adverbial comparativo. Mais adiante nós vamos ver, mas isso é o que vocês precisam saber até esse presente momento. O comparativo, em alguns casos, ele vai ser sintético, né? Em vez de ser tão bom quanto, ou mais bom, no caso especificamente, né, da superioridade, vai dizer melhor, ou mais do que ruim, não é? É pior. Mais do que grande, maior, né? Pequeno, por sua vez, menor. Então, não é tão comum, a gente o mais grande, né, ou mais pequeno, mais ruim. Então, a gente usa essas formas comparativas sintetizadas numa só palavra, né? Então, analítico é quando a gente precisa de mais de um termo, e sintético é quando a gente precisa só de um deles. No entanto, eu posso usar, por exemplo, a expressão mais grande ou mais pequeno, mais bom, mais ruim, embora pareça muito errado, quando eu estou fazendo uma comparação, olha lá, entre dois termos que não são de uma oposição direta. Então, ele é mais grande do que corajoso. Então, estranho, né? Parece ele é maior do que corajoso. Não faz sentido. O que eu quero comparar aqui, que entre os adjetivos, pelas ideias de grandeza e coragem, né? Então, ele parece ser corajoso, mas não é. Ele é mais grande do que corajoso. Então, nesse caso aqui, ó, é possível fazer sim essa comparação. Tudo bem? Embora, em geral, exceto em casos como esse, em que a gente esteja comparando, né, dois adjetivos aí para sinalizar esse contraste, a gente usa sempre as formas sintéticas. O superlativo, a gente usa o íssimo, o íssima, né, o ídimo ou ídima, e em alguns casos o érrimo. Então, o que eu quero dizer? O mais, né? A professora é inteligente. Olha, a professora é mais do que inteligente, a professora é inteligentíssima. Né? É uma forma derivada do adjetivo inteligente no superlativo. O exercício é muito difícil, ele é mais do que difícil. Então, o exercício é dificílimo. O homem é mais do que pobre, ele é muito pobre. O homem é paupérrimo, não é? Mais do que bom, a gente costuma dizer também de maneira sintética, ótimo. E mais do que ruim, a gente costuma dizer péssimo, não é? Mais bom ou mais ruim não pega assim tão bem. Então, a gente costuma dizer ótimo ou péssimo, assim como a gente diz melhor e pior. Por fim, só mais como curiosidade, isso é uma coisa que a gente adquire através do hábito da leitura, né? Os adjetivos que indicam aí a origem ou a pátria, né? A nacionalidade daquele sujeito ou indivíduo, enfim, ó, que vem proveniente do continente africano, a gente diz que é afro. Então, os Estados Unidos costumam se referir às pessoas negras como afro-americanas, enfim, ou aqui a gente diz afro-brasileiro. Né? Da Alemanha, germano ou teuto. Então, o sujeito nasceu o pai dele é alemão e a mãe dele é brasileira. Então, ele é germano ou brasileiro, por exemplo. Né? Aquele que vem da China, a gente costuma dizer sino. Então, Kung Fu é uma arte sino-oriental, né? Que vem do Oriente e provém da China. Por exemplo, quem fala as línguas espanholas, nós dizemos são hispanofalantes, né? Hispanohablantes. Então, aqueles que falam as línguas que provêm do idioma espanhol. Ou as línguas ocidentais surgirem do idioma que nós chamamos indo-europeu. Então, é proveniente, né, de uma região entre a Índia e a Europa. Aquilo que vem da Inglaterra, nós chamamos a anglo, do Japão, nipo, do Portugal, luso. Então, se você, né, vir algum desses adjetivos pátrios, aqui saiba que se está se referindo como aquele que vem do Japão. Então, nipo brasileiro, né, é uma mistura de brasileiro com japonês.
ou luso-americano é uma mistura de português com americano. E assim sucessivamente com relação a outros. Eu coloquei esses aqui só porque, em geral, eles são diferentes, né, do país ou do continente que deu origem a eles. Para que a gente continue a pesquisa e volte a falar na nossa sequência, é matéria do segundo ano do ensino médio e essencial para o terceiro ano do ensino médio entender qual é as diferentes funções sintáticas que o adjetivo pode assumir. Então, eu deixo aqui para vocês já começarem a dar a pesquisada, né? Qual a diferença do adjetivo quando ele funciona como adjunta de nominal ou quando ele funciona como predicativo. Tudo bem? Por hoje é só, ficamos por aqui. Obrigado.